canal é justamente essa, né? A gente trazer essas informações para quem está querendo fazer migrar de carreira ou entrar para TI mesmo, né? Então a gente sempre ajuda a essas pessoas a obterem mais informações. Então a gente tem conversado com alguns candidatos, com candidatos é bom, com alguns convidados, né? Inclusive o Alex também, a Pessoal em gente entrevista, tá vendo? tá pensando em serviço. Com alguns convidados, né? Inclusive eu mesmo com o Alex, a gente chegou a conversar bastante sobre isso, né? Que é aquilo. Por onde que a pessoa realmente deve começar, né? Na nossa visão, né? Eu sei que você tem acompanhado, mas eu estou explicando para quem talvez tenha perdido. É aquilo, depende muito do seu objetivo. Se você quer realmente aprender um negócio para se monetizar logo, entrar no mercado, vai para front-end, né, que é uma coisa que você aprende mais rapidamente e tem mais mercado. Né, e na nossa concepção, você escolheu o mobile, né, que é o... Enfim, se você escolher o mobile, você precisa de uma quantidade maior de estudo, né, para você realmente conseguir uma vaga na área. Você acha que essa visão nossa tá certa? Qual que é a sua visão sobre esse tema? Bom, vamos lá. Primeiro, falando de tecnologia, né, de tecnologia da informação, a gente pode abrir o leque, né? A programação é parte dela, tá? Mas tem redes, tem a parte de segurança, tem a parte de helpdesk, tem a parte de hardware, uh, tem uma infinidade de coisas uh, dentro da área de tecnologia. Então esse é um ponto. Segundo, agora falando de programação, especificadamente, quando a gente fala assim, olha, vamos primeiro pensando em vagas, tá? Em número de vagas. Hoje o mercado pede um número grande de vagas para front-end, né, para desenvolvedor front-end, e também para desenvolvimento full stack. Eu acho que desenvolvimento full stack Tem hoje muitas está vagas. no desenvolvimento back-end. Tá? Hoje, se a gente fizesse, porque hoje o desenvolvedor full stack talvez seja o mais completo, né? Olhando em determinada perspectiva. Ah, Pensando agora no nível de dificuldade ou no nível, né, falando de tecnologia, das linguagens em si, me parece que o front-end é mais simples. Tá? Isso, obviamente, é controverso, né? Nem todo mundo vai concordar com aquilo que eu... Tá? Tá? Mas me parece que é a porta de entrada, tá? Mais fácil, né? Principalmente se você estiver iniciando, tá? Porque o mercado, cada vez mais, ele vai se tornar, isso é algo ruim de dizer, mas é a realidade, mais exigente. Tá? Porque a gente hoje, diferente de anos atrás, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de profissional, ou pelo menos de pessoas que se apresentam com essas qualidades, advindos de faculdade ou advindos, né, do autodidatismo. Você tem uma pluralidade, uma quantidade muito grande de pessoas. Então, obviamente, as empresas vão aplicar um crivo maior. Falando de front-end, hoje, se eu falasse assim, olha, eu quero uma vaga de front-end, o que eu preciso? Cada vaga vai pedir de você, tá? Falando aqui primeiro de front-end, alguns fundamentos e alguns, uh, algumas especialidades, né? Mas isso é próprio da vaga. Então a gente vai falar de forma geral. O que um programador front-end tem que saber, minimamente? HTML, CSS, JavaScript, não tem para onde correr. Tá? O que exatamente eu preciso fazer? Você precisa saber construir telas. Tá? Você precisa saber validar formulário, você precisa saber realizar chamadas AJAX, você precisa saber manipular o DOM, né? Você precisa criar layouts responsivos. São coisas que hoje são coisas básicas, É mas só que às um. vezes a gente... Pode falar, desculpa. Tá? Só um Mas parênteses, professor. Quando você fala assim, criar telas, você fala necessariamente desenhar a tela, pegar um ícone aqui e colocar ali, ou você replicar alguma tela pronta? Como é que seria isso?
para o desenvolvedor bruto, vamos dizer assim, seria reproduzir a partir de um modelo. Você tem um desenho, você tem que construí-lo, tá? Obviamente respeitando ali, né, dimensões, cores e tudo mais. Que hoje a gente fala muito do front-end developer, né? Mas a gente lembra um pouco atrás, a gente falava de web design. Sim, Então, você web falava design. de, né? É. Ou de webmaster, né? Então, obviamente, uma pessoa que, além do desenvolvimento dessas primeiras 3 linguagens que eu falei, sabe, né, trabalhar com Photoshop, com Figma, né? Acho que o Figma hoje está à frente de todos aí, ou qualquer outra ferramenta gráfica, né? Vai ter um ponto à frente de outras pessoas que não têm essas habilidades. Tá? Então, você tem esse tripé HTML, CSS e JavaScript, considerando essas ações que eu disse, e muito provavelmente mais 2 tecnologias aí. Eu colocaria um framework CSS, tá? Como o Bootstrap, por exemplo. Sim, muito bom. Né? É um framework só para você se preocupar com a questão responsiva, para não precisar fazer na mão, para ganhar um pouco de tempo. Tá? Ou mesmo, né, para uso de componentes, uso de ícones já vetorizados e tudo mais. Então, eu colocaria o Bootstrap aí. Poderia ser outro, tá? Poderia ser Tailwind, por exemplo. Mas você aprendendo Bootstrap, você vai ter sucesso. E hoje não dá para tirar um framework JS. Tá? Bem difícil, né? Seja, tá? Eu vou te dar aqui, falar as 3 opções que estão à frente. Professor, eu tenho que aprender as 3? Não, você tem que dominar só uma. Tá? E dominar aqui, a ideia não é saber de cabo a rabo. Tá? Isso a gente não sabe, isso a gente acessa a documentação, isso a gente constrói o nosso conhecimento diariamente. Tá? Mas você tem que saber o mínimo. Olha, eu tenho que manipular o DOM, eu tenho que selecionar um elemento. Né? Aí nós temos hoje, nós chamamos de frameworks reativos. O pessoal do front-end tem o React, né? Até o Germano comentou aqui, o React primeiro ali. Você tem o Angular, né? E você tem o Vue.js, que ao meu ver é o mais simples, o mais fácil, aí, considerando curva de aprendizado. Então acho que se você tiver, né, esses conhecimentos, esse tripé HTML, CSS, JavaScript, um framework front-end, né, e um framework JS, você se dará muito bem. E, obviamente, as outras coisas você vai aprendendo, né, no dia a dia, né? Acho que essa é a realidade. Isso é até bom também, porque o cara já está estudando JavaScript ali, né, já está no front também, ele já pode também, talvez, já falar assim, cara, eu já estou caminhando aqui, eu sei que a jornada não foi fácil para chegar até aqui, mas eu quero ser um full stack, talvez ele já consegue descer ali para o Node.js também, que ele já consegue fazer o campo dele, todo em JavaScript, né? Uma dica, o que eu digo, é que nós temos que tomar um único cuidado, é que nós temos que ser direcionados. Não adianta querer aprender todas as tecnologias ou ficar transitando para lá e para cá. Fala, eu defini que eu quero ser front-end, esse é o meu primeiro foco. Então não adianta aprender Java, não aprender Django ou qualquer outra linguagem de back-end. Tá? Foca no front-end, foca naquilo que é realmente necessário. Tá? Professor, agora, sim. Desculpa, é só que eu ia te fazer uma pergunta, achei que você já estava tendo... É porque eu fico pensando mais lá do que aqui. Mas termina o seu raciocínio, por favor. E a outra pergunta também você já pode até encaixar. O senhor já foi levado por ventos? Eu faço essa pergunta. Muito boa essa pergunta. Quando começou a sua carreira, você não sabia nada, não sabia nem o que era uma variável, por exemplo. O senhor já foi levado por ventos? Já ficou assim... Eu vou usar um... Vou usar um ditado para te responder. E eu já dancei conforme a música. Né? Tem horas na vida que a gente não tem muitas escolhas, né? A gente tem que ser real. Né? Se você está no cenário da sua vida que você não tem muita escolha, acaba optando não necessariamente pela melhor escolha.
mas hoje, com um pouco mais de experiência, por isso que eu falei da questão do direcionamento. Agora, se você tem a oportunidade, se a sua realidade lhe permite que você não pule etapas, que você tenha a tua linha de estudo bem definida, aí é melhor você seguir por esse caminho, que a tua chance de sucesso será muito maior. E só uma pergunta também que o pessoal fez aqui pra gente em uma das nossas redes sociais, se não me engano foi o TikTok. A gente tentou responder, né, na nossa visão de estudante. Ele perguntou foi o seguinte: se ele sendo um front-end, para ele começar ali fazer os seus primeiros sites simples, estáticos, ele precisaria saber lógica de programação, né? Porque a gente tem batido na tecla que é bem importante você começar pela lógica de programação para você ter uma base bem sólida, né? Então, na nossa resposta a gente falou, ó, você consegue aprendendo HTML e CSS, né, para você fazer as páginas ali. Às vezes você precisa de algum cliente, você arruma algum amigo, você precisa de um site bem simples, né, um tatuador, por exemplo, ali. Você consegue com HTML e CSS, então não precisa da lógica de programação ainda, né? Mas se você for entrar pro JavaScript, aí já a lógica de programação já vem a calhar. Mas a pergunta que eu te faço agora é, para a gente começar realmente no front-end, eu preciso estudar a lógica de programação. Qual seria a primeira coisa que eu deveria estudar? Vamos falar assim. Bom, você falou e deu a resposta correta. HTML e CSS, você não precisa de lógica. Para você criar interatividade na página, pode você usar o JavaScript para seletar um botão. Isso já envolve um pensamento lógico. Sim. Tá? Se você tem que criar uma condicional, uma estrutura de repetição, isso vem de lógica de programação. Tá? Não é nativo do JavaScript. O JavaScript só tem palavras reservadas para realizar essas operações, mas essas operações não são nativas da linguagem. Tá? Nativas, né, dessa disciplina é a disciplina de lógica de programação, que é fundamento para qualquer área de programação. Tá? Qualquer área de programação você precisa de lógica, não tem para onde correr. Tá? Porque em lógica, se eu pudesse aqui elencar, em lógica de programação a gente vê, vamos pensar aqui inicialmente, definição de atributo, que pode ser variável ou constante, operadores matemáticos, né, aritméticos, operadores lógicos, né, precedência entre operadores, uso ou não de parênteses, estruturas condicionais, if, else, né, um if encadeado ou aninhado, você tem o switch case, você tem estruturas de repetição. Veja, são coisas que você vai usar para a vida inteira. Tá? Qualquer coisa que você for fazer relacionada à programação, inclusive JavaScript é uma linguagem de programação, tá? Vai lhe pedir esse conhecimento. Então, na verdade, você poderia optar, digamos que eu seja front-end. Você pode aprender HTML e CSS, depois aprender de forma combinada lógica e JavaScript.